Olá, tudo bem com você? Olha, a nossa jornada, ela já está acabando, viu? Já estamos aí nos últimos capítulos do livro Aprendendo a Silenciar a Mente. Como tem sido essa jornada aí para você? Está gostando? Está aprendendo alguma coisa? Tem algum ensinamento que mais marcou você? Bom, eu espero que você esteja gostando. Se você caiu aqui nesse vídeo de forma totalmente aleatória, nós estamos estudando e fazendo um desafio. Nós estamos estudando o livro Aprendendo a Silenciar a Mente, que foi escrito por Osho. Já tem aqui vídeos meus explicando mais sobre esse autor, que é um guru, e nós já estamos na semana 5. Nós vamos ler aqui da página 47 até a página 55. Perdão, né? Na verdade, eu já li e eu vou trazer aqui para você um resumo com as partes que eu achei mais marcantes. Mas lembrando que aqui é a minha visão. Caso você queira ter a visão completa de hoje, você vai precisar ler o seu livro, né? Bom, eu me chamo Jéssica, eu sou terapeuta e trabalho desde 2017 ajudando as pessoas a superarem os seus traumas e a terem relacionamentos mais saudáveis, principalmente o relacionamento com elas mesmas. E agora nós vamos dar uma recapitulada aqui, né, dar uma estudada nos capítulos 9 e 10, que é o 9 é a mente é um fenômeno social, e o 10 que é a psicologia dos Budas. Nós vamos dar uma olhadinha aí, né, na visão budista de algumas coisas, principalmente relacionada com a psicologia, mas não exclusivamente budista, né, mas sim a visão de Osho, comparando a psicologia tradicional com a psicologia da mente meditante, vamos dizer assim. Bom, na página 47, o que eu destaquei aqui para vocês? A mente é um fenômeno social, um subproduto da sociedade, não apenas da sociedade moderna, mas de qualquer sociedade. Mesmo nos tempos ancestrais, quando alguém ia caçar sozinho na floresta, essa pessoa ficava ansiosa, ficava deprimida no começo. A diferença não está na mente, a diferença está no grau de paciência. A mente permanece a mesma, seja ela moderna ou antiga. Mas nos velhos tempos, as pessoas eram mais pacientes, podiam esperar. Hoje você não sabe mais ser paciente, e aí está o problema. Então, hoje a gente tem muito diagnóstico, né, de ansiedade, hiperatividade e muitos outros transtornos aí que estão relacionados aos hiperestímulos, né? A nossa mente, não é que a nossa mente se tornou muito ansiosa, mas a nossa sociedade se tornou a sociedade dos prazeres imediatos, né? Quando a gente vê pelas redes sociais, onde antes eram vídeos longos, por exemplo, pelo YouTube, fotos nas redes sociais com textões, e as pessoas paravam e liam e refletiam, e aí as coisas foram ficando cada vez mais curtas e cada vez mais rápidas, né? E hoje o esperado é que um vídeo tenha 30 segundos, se ele for maior de 30 segundos, nós estamos lá acelerando o vídeo, querendo assistir ele cada vez mais rápido. E aí nós estamos tendo cada vez estímulos mais rápidos, nós estamos tendo essa geração dopamina, né, onde a gente está o tempo todo fazendo coisas muito rápido e recebendo uma hiperestimulação. Então, a nossa mente, como ela não está mais acostumada a parar e esperar, por exemplo, como a gente fazia antigamente para esperar uma caça, o momento certo para fazer um ataque ou algo do gênero, né? A gente não tem mais esse hábito de esperar, a gente não está mais trabalhando a nossa paciência. Na página 49. Aqui é o que Osho diz, né? Como eu disse antes, esse conceito linear de uma vida única cria ansiedade. Por isso, quando você fica em silêncio, sozinho, fica preocupado. Uma coisa é certa para você: o tempo está sendo desperdiçado. Você não está fazendo nada, está apenas sentado.
Por que você está desperdiçando a sua vida? E esse tempo não pode ser recuperado, porque no Ocidente se ensina que tempo é dinheiro. E isso está absolutamente errado, porque a riqueza é criada pela escassez e o tempo não é escasso. Toda a economia depende da escassez. Se alguma coisa é escassa, ela se torna valiosa. Mas o tempo não é escasso, está sempre presente. Não é possível esgotá-lo. Então, o tempo não pode ser econômico e, portanto, não pode representar a riqueza. Aqui eu concordo em partes, né, com o ponto de vista dele. Concordo que se a gente for olhar para o ser como um ser que tem reencarnações e diversas vidas, enfim, o tempo é infinito. Mas quando nós vamos olhar para essa nossa única vida, né, quando nós olhamos para esse momento, para essa vida que nós estamos vivendo, ela sim tem um prazo de validade, vamos dizer assim, ela tem um tempo, né, curto, onde a gente tem ali etapas para se fazer, coisas, desejos, sonhos, enfim. E a gente tem um tempo para realizar, dependendo, por exemplo, uma mulher que quer engravidar, dependendo da idade, fica muito mais complicado, né? Então, por isso que eu concordo em partes, mas eu entendo o ponto de vista aqui que ele quis colocar, que nós temos muitas vidas, né? E que a vida não é também essa coisa linear e que a gente tem que conquistar tal coisa até tal idade e fazer não sei o quê. A gente tem muito esse conceito social, né? De que se você tem 30 anos, você tem que ter feito tais e tais coisas, tem que ter tido uma faculdade, tem que ter tido um casamento, filhos, enfim. Só que, na verdade, não é bem assim, né? Não é legal quando a gente olha para a vida dessa forma. E sim, eu acho interessante quando a gente olha para o nosso tempo, como a gente quer aproveitar esse tempo, e não como a sociedade impõe que a gente tem que aproveitar esse tempo, porque a sociedade, ela impõe muito, né? E o tempo, ele é um bem muito precioso, né? Porque quando a gente está dedicando o nosso tempo, seja para nós mesmos, seja para outra pessoa, esse tempo ele não volta, ele não volta. Então, nós estamos fazendo um investimento, que nem a gente está aqui lendo esse livro, procurando nos aperfeiçoar, nós estamos fazendo um investimento, né? Então, eu tenho as minhas ressalvas aqui nesse ponto, mas eu achei um conceito interessante, um ponto de vista interessante, então por isso que eu quis compartilhar aqui com vocês. Aqui ele continua na página 50. E o que você está fazendo? Surge um segundo problema, porque no Ocidente, ser não é muito valioso, mas fazer é valioso, né? Então aqui ele está falando que as pessoas estão sempre perguntando para as outras, né? O que você está fazendo? Porque fazer é muito mais importante. Pergunta-se sempre, o que você tem feito? Pois o tempo serve para fazer algo. Dizem no Ocidente que uma mente vazia é a morada do demônio. Você sabe disso e sua mente sabe disso. Então, ao sentar-se sozinho, você fica amedrontado, está perdendo tempo, não está fazendo nada. Você fica se perguntando: o que você está fazendo aqui? Está apenas sentado, desperdiçando o seu tempo, como se ser e apenas ser fosse um desperdício. Você precisa fazer algo para provar que usou o seu tempo. A diferença na forma de pensar está aí. Porque esse é um grande desafio, né? Para quem está começando a meditar, a mente muitas vezes fica se cobrando, né? Mas você vai ficar aqui parada, não fazendo nada, né? Principalmente pessoas que focam muito na questão da performance, pessoas que buscam altos resultados na vida pessoal, na vida profissional, estão sempre se cobrando em evoluir e crescer e tal, e muitas vezes não se permitem descansar, não se permitem parar, né? Então, quando você simplesmente para meditar, para contemplar um livro, para observar uma paisagem, é como se você estivesse cometendo um crime, né? É como se você estivesse desperdiçando todo o seu tempo. Só que, na verdade, como a gente já conversou anteriormente, é um investimento no seu cérebro, é um investimento na sua mente, né? E aí, aqui, na página 50, eu achei que tem trechos muito importantes, muito valiosos, assim, eu destaquei a maior parte do que está escrito nessa página e eu vou compartilhando aqui com você.
Então ele continua. No Oriente, jamais foi pedido aos sannyasins que trabalhassem. Sannyasins são praticantes, eu não lembro agora de qual que é a religião, mas eles abdicam, né, e renunciam de várias coisas para simplesmente procurar ser um meditante e olhar para dentro de si. E sempre pensamos que os sannyasis, aqueles que deixam de lado todo o trabalho, eram melhores do que aqueles que estavam ocupados trabalhando. Isso jamais ocorreria no Ocidente. Se você não estiver trabalhando, é um vagabundo, um mendigo. Os hippies são um fenômeno recente, mas de certa forma o Oriente sempre teve uma mentalidade hippie. Criamos os maiores hippies do mundo, Buda e Mahavira, sem qualquer ocupação, sentados meditando, aproveitando o seu ser, apenas extraindo contentemente do seu jeito de ser, sem fazer nada. Mas nós os respeitávamos. Eram seres supremos, os mais elevados. Buda era um pedinte, mas até os reis ajoelhavam-se a seus pés. Então aqui ele está falando, né, a diferença da valorização, né? No Oriente se valoriza quem para contemplar a si mesmo e abdica dos bens materiais. Né, aqui no Ocidente é assim, no Oriente é o contrário, né, aqui onde a gente vive, na sociedade em que a gente vive, abdicar dos bens materiais é considerado uma loucura, muitas vezes. E ele continua aqui falando sobre Mahavira, que foi um grande mestre, passou 12 anos em silêncio. Não falava, não ia aos vilarejos, não via ninguém. E quando começou a falar, alguém perguntou a ele: por que você nunca falou nada antes? E ele respondeu: a fala se torna valiosa apenas quando você atingiu o silêncio. Do contrário, é fútil. Não apenas fútil, mas também perigosa, pois você está jogando lixo na cabeça dos outros. Foi esse o esforço que fiz, o de falar apenas quando toda a fala houvesse cessado dentro de mim. Quando essa fala interior desaparecesse, eu poderia falar. Nesse momento, não seria uma doença. Toda palavra, né, tudo aquilo que a gente fala tem um grande poder e um grande impacto. E pessoas que são muito aceleradas e muitas vezes impulsivas falam sem pensar. E quantas vezes você já se arrependeu de algo em que você falou? Né? Então, principalmente nas práticas budistas e tal, tem os retiros de meditação até que são totalmente em silêncio, e tem os retiros que são de fala essencial. A fala essencial é você falar somente o necessário, né? Então, quando a gente vai para algum retiro de meditação, o que é comum é ser em uma dessas duas modalidades. Você já ficou alguns dias, assim, só falando o essencial, o estrito, sem papo furado, sem conversa fiada, sem trocar uma ideia com ninguém, só, assim, quando a gente está em... Eu nunca fiz retiro de silêncio completo. Eu já fiz retiro de fala essencial, né? Então, o que é a fala essencial? Você só, por exemplo, quando a gente está em retiro, a gente tem funções a fazer lá, né? A limpar, cozinhar, enfim, coisas para fazer dentro do próprio templo. Pelo menos os que eu fiz eram assim. Então, se eu precisava... limpar um legumes e eu não sabia onde esse legume estava. Então eu perguntava, você sabe onde está? E a pessoa me falava e o assunto encerrava ali, né? Então assim, fala essencial é você só falar aquilo que você vai fazer mesmo, aquilo que não tem jeito, você só pergunta e resolve aquilo, fala bem pouquinho. E aí quando você cessa um pouco esse falatório, né? Nossa, gente, a cabeça dá uma bagunça. E a gente percebe o quanto de lixo que passa na nossa cabeça, e muitas vezes a gente projeta esse lixo para fora e a gente deposita nas outras pessoas e a gente não tem consciência, né? Então Mahavira decidiu, não sei se é Mahavira ou Mavra, decidiu silenciar e ficar aí todo esse tempo, né, 12 anos em silêncio para dominar a própria mente, né? É um acaso extremo aqui, mas cada um tem aquilo que valoriza, né? E aí na página 51. Há ocidentais que vêm me procurar e dizem:
Estamos de partida essa tarde. Então nos conte o segredo, nos diga como podemos nos tornar silenciosos. Desculpe, mas não posso ficar, precisamos partir. Estão pensando de acordo com as categorias que aprenderam. Café instantâneo. Por isso acreditam que deve haver uma meditação instantânea, algum segredo que eu possa lhes contar e que resolva a questão. Não há segredo algum. É um longo esforço que requer muita paciência, e quanto mais pressa você tiver, mais tempo levará. Lembre-se disso. Se você não estiver com pressa, pode acontecer agora. Quando você não está com pressa, a sua mente possui dentro de si a qualidade adequada. O silêncio está lá. Essa coisa, gente, de guru instantâneo, de meditação instantânea, é muito complicado, sabe? Você não vai conseguir atingir um estado búdico, um estado alterado de consciência, com um simples segredo, papo. Não, você tem que praticar. A meditação você aprende na prática. Eu observei aqui nos históricos de visualização que os vídeos aqui, resumindo o livro, tem o dobro, mais ou menos, de visualização do que os vídeos de meditação, né? Que todo capítulo aqui eu faço o resumo e trago um exercício de meditação para praticar ao longo da semana. E eu achava que os vídeos de meditação teriam muito mais visualização do que os vídeos do resumo, porque eu imaginei que a pessoa iria assistir o vídeo várias vezes e repetindo, né? Às vezes iria usar o meu vídeo ali, porque já está tudo cronometradinho, bonitinho, né? Então eu pensava, cada pessoa vai assistir, sei lá, em média umas 5 vezes cada vídeo, sei lá, eu estava imaginando algo do gênero, né? E o mais engraçado é que os vídeos de meditação estão tendo metade das visualizações dos vídeos aqui do resumo. Ou seja, as pessoas, elas estão muito mais interessadas na teoria do que na prática. E é exatamente isso que está escrito aqui, né? As pessoas estão querendo aqui um resultado imediato, uma solução instantânea, um grande segredo que eu vou revelar aqui para vocês, que eu vou ler aqui para vocês, e vocês vão silenciar a mente de vocês instantaneamente. Só que se vocês não praticarem os exercícios de meditação, só lamento, não vai rolar. E aí, continuando aqui na página 51. Siga devagar com paciência, não tenha pressa, pois o objetivo não está em algum lugar, mas sim dentro de você. Quando você não estiver com pressa, quando não estiver indo para lugar algum, irá senti-lo. No entanto, se estiver correndo, não poderá sentir nada, pois estará preocupado e tenso. No Japão, a meditação é chamada de zazen. Zazen significa apenas sentar sem fazer nada. Os monges zen têm que se sentar durante 6 horas por dia, às vezes mais. O mestre nunca lhes dá nada para fazer. Eles apenas têm que ficar sentados. Foram treinados para sentar, sem pedir nada para fazer, nem mesmo um mantra, apenas sentar. O que é muito mais difícil do que a gente está fazendo aqui no nosso desafio, né? Porque aqui no nosso desafio nós estamos fazendo práticas de meditação ativa, com mantralizações, movimentos físicos, né? E isso facilita bastante para silenciar a mente, né? Eu acho o Zazen muito mais difícil, porque geralmente são meditações de pelo menos 40 minutos. Senta e fica em silêncio e lide com a sua mente tagarela do jeito que você conseguir. Que vençam mais forte. E aí dá 51 para 52. Parece fácil, mas na prática é muito duro, porque a mente pede algum trabalho, algo para fazer. E a mente fica dizendo, por quê? Por que perder tempo? Por que ficar aqui, apenas sentado? O que irá acontecer só por estar sentado? Ainda assim, durante muitos anos, o aprendiz permanece sentado dia após dia. Então, aos poucos, a mente se cansa de você, se cansa de não ser ouvida e para de perguntar. Quando isso acontece, aos poucos, você descobre uma nova força de vida dentro de si, que sempre esteve presente. Mas você estava tão ocupado que não podia ouvi-la, não podia senti-la. Ao se livrar das ocupações, começou a senti-la. Quando não há tarefas a executar, coisas a fazer, você pode perceber e ser, tornar-se consciente dele. Se há coisas demais sendo feitas, você apenas
segue em frente, esquecendo o ser que está escondido por trás. E aí, aqui a gente começa o próximo capítulo, né, que é o que fala da psicologia dos Budas. E aí tem algumas partes que eu não concordo, por ser minha área, né, gente? Por eu ser psicanalista, por ser terapeuta e tal, tem alguns pontos de vista aqui que ele trouxe que eu olhei e falei, ai, não fala assim de mim. Mas os pontos que ele trouxe, que eu concordo, eu destaquei aqui, que é o seguinte: Sigmund Freud criou a psicanálise baseada na análise da mente. Ela está confinada apenas ao estudo da mente. A psicanálise não se distancia nem 1 milímetro da mente. Ao contrário, ela se aprofunda cada vez mais dentro da mente, em suas camadas ocultas, no inconsciente, para descobrir como fazer para que a mente humana seja ao menos normal, né? Que eu falo normal entre aspas, porque né, quem é normal, existe normal. Só quando você está completamente insatisfeito com o estado em que estão as coisas é que você inicia a sua busca e começa a se elevar. Só então você se esforça para sair do seu atoleiro emocional, né? Então a gente não procura a terapia enquanto a gente não se incomoda com as nossas questões da mente. E realmente as terapias, a psicanálise, elas são um mergulho na mente, né? Enquanto que a meditação é um distanciamento desse falatório, né? As terapias geralmente elas vão aprofundar para entender o que está falando e por que está falando daquela forma. Na página 54. Quando você é capaz de deixar a sua mente, quando se torna capaz de criar uma distância entre a sua mente e o seu ser, então você terá dado o primeiro passo na psicologia dos Budas. A psicologia dos Budas não funciona dentro da mente. Ela não está interessada em analisar ou sintetizar. Apenas ajuda você a sair da sua mente para que possa dar uma olhada pelo lado de fora. E esse próprio olhar já é uma transformação. No momento em que você consegue olhar para a sua mente como um objeto, você se distancia, perde a sua identificação com ela, né? Então, o estudo da mente através das práticas meditativas e contemplativas é esse distanciamento desse falatório, né? Então se eu faço psicanálise, eu não posso meditar? Gente, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu sou terapeuta, sou psicanalista, trabalho com psicanálise, faço análise todos os dias nos meus pacientes e sempre recomendo eles que meditem. Uma coisa não anula a outra. Eu acho que uma complementa a outra. Eu acho que é importante a gente entender os nossos gatilhos, a gente entender os nossos desconfortos, a gente conseguir desenvolver um diálogo mais saudável dentro da nossa mente, assim como eu acho importante também esse distanciamento e essa não identificação, entender que apesar desse falatório interno, você não é os seus pensamentos. Eu acho isso muito valioso, muito importante na prática meditativa, tá? Então, não é porque você medita que você não pode estudar a sua mente e vice-versa. Uma coisa não anula a outra. Pelo contrário, complementa. A única diferença é que muda a perspectiva, muda o ângulo, entende? É como essa xícara aqui. Eu posso olhar dentro dela e eu posso olhar fora dela, mas isso não anula a xícara. A xícara é a xícara, só muda para onde eu estou olhando, certo? Então, psicanálise e terapias integrativas olham para dentro da xícara. A meditação se distancia para olhar ela de longe, de fora, observar ela por uma outra perspectiva. Deu para entender? E aí, aqui na página 55, na verdade, do finalzinho da 54, e aí, toda a página 55, nós temos o ensinamento do riacho, que eu achei muito legal e eu vou ler aqui para você. Existe uma bela história que eu adoro contar. Diz a lenda que um dia, já em idade bastante avançada, Buda passava por uma floresta. Era um dia quente de verão e ele estava com muita sede. Então ele disse a
Ananda. Ananda é o discípulo que mais estava próximo sempre de Buda. Seu discípulo mora. Você precisa voltar. Passamos por um pequeno riacho, 5 ou 6 quilômetros atrás. Vá, leve a minha vasilha de esmolas e me traga um pouco de água. Estou com sede e cansado. Ananda retornou, mas ao chegar no local percebeu que alguns carros de bois haviam atravessado o riacho, revolvendo o leito de folhas secas e deixando a água enlameada. Já não era mais possível beber daquela água. Ela estava muito suja. Ele voltou com as mãos vazias, dizendo: Você precisa esperar um pouco. Eu vou seguir adiante, pois ouvi falar de um grande rio, a apenas 3 ou 4 quilômetros daqui. Eu trarei água de lá. Mas Buda insiste, dizendo: Volte e traga a água do mesmo riacho. Ananda não conseguia entender tanta insistência, mas, se o mestre estava ordenando, o discípulo obedeceria. Assim, ele retornou ao riacho, mesmo sabendo do absurdo que seria caminhar 5 ou 6 quilômetros, sabendo que a água não era boa para ser bebida. Ao retornar, Buda disse: E não volte se a água ainda estiver suja. Se estiver suja, simplesmente sente a margem do riacho e permaneça em silêncio. Não faça nada. Não entre no riacho. Apenas sente a margem em silêncio e observe. Cedo ou tarde, a água estará límpida novamente. Você poderá encher a vasilha e voltar. Ananda retornou ao local. Buda estava certo. A água estava quase límpida. As folhas tinham sido levadas. A sujeira tinha assentado, mas ainda não estava absolutamente límpida. Assim, ele se sentou à margem e apenas observou o rio fluir. Lentamente, ele se tornou transparente como um cristal. E Ananda retornou dançando. Ele havia entendido por que Buda fora tão insistente, pois, na sua insistência, Buda havia deixado uma mensagem que ele compreendera. Ananda entregou a água a Buda e o agradeceu tocando seus pés. Buda então disse: O que você está fazendo? Sou eu quem deveria agradecê-lo por ter me trazido água. Ananda retorquiu: Agora eu entendo. No início, eu estava com raiva. Eu não demonstrei, mas estava com raiva porque achava que era absurdo voltar. Agora, entendi a mensagem. Sentado à margem do riacho, me dei conta de que a mesma coisa acontece com a minha mente. Se eu mergulhar no riacho, eu o sujarei novamente. Se eu mergulhar na mente, apenas criarei mais barulho. Mais problemas serão desenterrados e irão começar a aparecer. Aprendi a técnica simplesmente ao sentar à margem. Olha só que interessante, né? O que você achou aqui dessa história? O que você achou desse ponto de vista, né? Eu achei bem interessante. E aí, logo em seguida, após essa história, né, na página 56, tem esse trecho aqui, ó. Fique sentado à margem de sua mente, observando a sua sujeira, seus problemas, suas folhas podres, mágoas, feridas, memórias, desejos. Sente-se despreocupadamente à margem de tudo e aguarde o momento em que tudo estará límpido novamente. Isso acontecerá por si só, porque no momento em que se sentar à margem da sua mente, você não estará mais transmitindo energia para ela. Essa é a verdadeira meditação. A meditação é a arte da transcendência. Freud falou em análise, a Sagioli em síntese. Os Budas sempre falaram em meditação e consciência. Muito interessante, né? Quando a gente olha ali dentro da nossa mente, a gente vai encontrar um monte de trauma, um monte de problema. Realmente. Às vezes a gente vai procurar terapia porque a gente está com problema no relacionamento. Terminou um relacionamento e aí tá sofrendo e tal, e aí você vai para terapia e você vai olhar lá dentro, e aí você descobre que você tá passando por aquilo, porque você
passou por traumas de infância, e você viu seus pais se separando ou tendo uma relação horrível, aí você foi repetindo padrões dos relacionamentos deles, e aí a gente vai mergulhando, mergulhando. O que é super valioso, o que é super importante, porque a partir do momento em que você observa, que você toma consciência, você pode mudar. Enquanto você não toma consciência, é muito difícil você mudar. Né? E quando a gente para de se identificar com aquilo, quando a gente toma consciência e se afasta daquilo, fala, eu não sou os meus pais, se afasta daquela situação, a gente molda nosso comportamento, né? Então uma coisa complementa a outra. Espero que você tenha gostado desses trechos, eu achei bem interessantes. E agora fica aqui a recomendação para que você pratique a meditação dessa semana. Nós fomos aí gradativamente fazendo etapa por etapa os exercícios da meditação Nada Brahma, que é indicada aqui nesse livro. E agora, desde a semana passada, nós já estamos fazendo a meditação completa, mas com tempo reduzido. Vamos continuar nesse ritmo, né? Então, essa semana vai ser o exercício parecido com o da semana passada, mas ele vai ser um pouquinho mais longo. A gente está gradativamente acostumando a nossa mente a dar uma silenciada, tá? Então, por favor, se você puder, pratique todos os dias a meditação dessa semana e leia os próximos capítulos, que são da página 58 até a página 65, que são a autopercepção e não autoconsciência, e a meditações ativas para o homem moderno. Espero que você tenha gostado, espero que você esteja aí acompanhando o nosso desafio. Um beijo e até o próximo vídeo. Boa prática de meditação aí para você. Depois coloca aqui nos comentários a sua opinião.